Estamos vivendo domingos do fortalecimento. E Deus quer te fortalecer a cada dia mais e fazer na sua vida e você ser uma bênção em nome de quem? De Jesus. Mas para Deus fazer algo na minha vida, eu preciso ter uma vida com Deus. Se eu não tiver uma vida com Deus, eu vou fazer o quê? Retroceder. A Bíblia deixa bem claro lá em Gálatas, vamos lá abrir nossa Bíblia. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 diz assim, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da onde? Da servidão. Se você já lançou a mão no arado, você não tem que olhar para trás. Se você está olhando para trás, é por quê, pastor? É porque você está sentindo saudade, prazer naquilo que já passou. E quem vive de passado, irmão, tem um ditado que diz, é museu. Então, se você, meu querido, quer viver uma nova vida em Cristo, quer andar em Cristo, quer se fortalecer, não retroceda na sua vida. Porque se você retroceder, o que acontece, pastor? Você volta a se meter aonde? Debaixo do jugo da onde? Da servidão. Você aprendeu durante a semana, lá em Lucas 11, 24, que o quê? Que quando sai um espírito imundo, volta a quantos piores? 7. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo vem para quê, pastor? Roubar, matar e destruir. É o que está escrito em João 10:10. Mas aí que tem muitas pessoas que tem que olhar para trás. E quando você retrocede na sua vida espiritual e olha para trás, começa a viver do passado, começa a viver, meu irmão, da velha criatura, você esquece daquilo que Deus fez na sua vida. A Bíblia deixa bem claro lá em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas ficam para onde? Para trás. Mas a Bíblia também diz lá em Eclesiastes que nunca digas que os dias passados foram melhores do que os atuais. Nunca digas que o que já passou sou melhor do que as coisas atuais que você está vivendo hoje. Porque se você está em Cristo, nova criatura é. Então, quando Paulo escreveu isso aos Galáticos, ou no livro de Gálatas, ele diz: estai, pois, firme. Muitas das vezes você não está firme, você está igual aquela vara verde. Como, pastor? Um dia em Cristo, outro dia não está em Cristo. Um dia em Jesus, outro dia você está na carne. E aquele que tiver mais forte, a Bíblia diz que faz o quê? Vence. E se você ficar olhando para a sua carne, você vai retroceder. Porque ele diz assim, com que Cristo nos libertou. Como é que vem a liberdade? João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você acaba também fazendo o que, pastor? Tendo um esquecimento. Tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Mas por quê? Porque você começa a dar folga. Folga. Você começa, meu querido, folgar. E quando você começa a folgar, o que acontece, pastor? Você não anda mais justo. E aí, meu irmão, a folga faz entrar o que no meio? O pecado. E o pecado, ele tem um salário, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Por isso que você não tem que se deixar levar pelo pecado, achando tudo está normal. A normalidade pode fazer você viver longe de quem? De Deus. Quando você acha que tudo está normal, meu irmão, a normalidade pode fazer você fazer o quê? Viver longe de Deus. Por que, pastor, que você está falando assim? Porque, meu irmão, se você está com uma vida tranquila, você não está incomodando o inferno. Como assim, pastor? Não estou incomodando o inferno? Não. Porque o diabo, quando você começa a viver em pecado, começa a viver, meu irmão, do jeito que tu quer, você, meu querido, não tem lutas, não tem dificuldades. Não tem por quê? Porque você não abala o inferno. E o inferno, como é que eu vou abalar ele, pastor? Orando, buscando, tendo uma comunhão com Deus, meu irmão, e dizendo: o que, pastor? Eu sou de Jesus, não vou retroceder, vou avançar, porque não vou fazer a minha vontade, mas a vontade de quem? De Deus. Mas aí que está, meu querido, que você deixar de fazer a vontade de Deus, você vai ficar longe dele.
e vai viver uma vida longe do Senhor. E aí, meu irmão, vamos lá em 1 Samuel capítulo 11. Vamos falar de um rei chamado Saul, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel capítulo 11, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel capítulo 11, versículo 5, para a glória de Deus. Primeiro livro de Samuel 11, 5, no nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei da onde? De Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. O último juiz de Israel se chamou quem? Samuel. Mas o povo de Deus não queria mais um juiz, porque era para ser os juízes, os filhos de Samuel. Mas eles não aprovaram os filhos de Samuel. Então ele queria como que tivesse em outros lugares reis. Então o povo começou a reivindicar isso. Samuel leva até Deus: eles querem rei? Então tá, vamos levantar um rei. E da tribo de Benjamim levanta um rei chamado quem? Saul. Saul, ele se tornou rei de Israel. E aí acontece o quê? Que quando Saul ali foi atrás das jumentas, encontrou ali, Deus ali encontra aí, faz acontecer, derrama o óleo e tal e tudo. O Saul, ele vai para a primeira batalha. E nessa primeira batalha, olha o que se apossa do rei Saul. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse: Saul, que tem o povo que chora? E contaram-lhes as palavras dos homens de quem? Jabes. Vamos lá? Então o espírito de quem? De Deus se apoderou de Saul, e ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira o quê? A sua ira. Pode ver, todas as vezes que o espírito de Deus se apossava do homem, ele vencia, ele não perdia. Todas as vezes que o espírito de Deus se apossava do homem, ele vencia e não perdia. Lembra de um homem chamado Sansão? A Bíblia fala que ele, com uma queixada de jumento, ele venceu quantos homens? 1000 homens. E aí, meu irmão, o Saul era ungido de Deus. Ele vencia as batalhas como? Quando ele tinha o Espírito de Deus. Meu irmão, você não pode dar folga. Porque, meu irmão, vai vencer quem na sua vida? Pastor, se o Espírito de Deus não se apoderar de mim, quem que vai se apoderar? O diabo. Porque Saul, ele reinou em Israel 40 anos. Ele foi ungido a rei com 30 anos de idade. 40 anos ele reinou. E o Espírito de Deus, meu irmão, quando ele reinou, apoderava dele, na obediência, ele era abençoado no nome de quem? Mas aí passou um tempo, olha o que acontece. Samuel capítulo 15. Primeiro livro de Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia aonde? Do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até quem? Os jumentos. E Saul convocou o povo e contou aonde? Em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós
usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio de espada. Preste atenção, 9. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas, e das vacas, e das segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, todavia, desprezível, destruíram totalmente. Aquilo que aos olhos deles não era agradável, eles tiravam a vida, destruía. Se eles encontrassem uma jumenta magra, eles faziam o quê? Matavam. Mas a jumenta que estava gorda, ele deixava de onde? De lado. Deixou o rei dos amalequitas, o Agag, sobreviver. Aí eu te pergunto, ele estava na obediência ou na desobediência? O Saul obedeceu a ordenança de Deus ou ele desobedeceu? Desobedeceu. Porque eu te pergunto, quem era rei em Israel? Quem era rei em Israel? Saul. Era Saul que era rei de Israel. Era ele que era para ser o quê? O cabeça. Mas a Bíblia fala que o Saul e o povo perdoa. Então, quem fez a cabeça do povo foi quem? O Saul. Mas você sabe, meu querido, não esqueça isso. O que, pastor? A desobediência, um dia, meu irmão, pode acabar com a sua vida. Porque a desobediência, ela pode virar o quê? Um pecado. E um dia o pecado, ele pode fazer o quê, pastor? Te encontrar. Porque qual foi a ordenança de Deus? Destruir quem? Os amalequitas. A Bíblia deixa bem claro em Provérbios 13:13. Só abre aqui, na TV, olha para a TV. Olha o que diz Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. E o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme os mandamentos será o que? Galardoado. Pastor, eu guardo a palavra. Você, meu irmão, vai ser galardoado. Desprezo ela, afoga. E se afoga, o pecado entra. E o pecado entra para fazer o quê? Para matar. O salário do pecado é o quê? É a morte. Ali começou, meu irmão, o que, pastor? A destruição, meu irmão, do reinado de Saul. Porque enquanto ele era obediente, o Espírito de Deus se apossava dele. Daí para frente, você vai ver, se você continuar lendo, até a morte dele, você vai ver que se apossava dele era o espírito da parte de quem? Do diabo. Porque havia um pecado. Por quê, pastor? Porque o Saul, ele queria ser honrado, era pelos homens e não por Deus. Aí eu te pergunto, qual era a diferença do pecado de Davi para o pecado de Saul? O de Davi era o que você olhar pelos olhos naturais do homem, é até mais grave. Porque o Davi, ele cometeu adultério e foi homicida. Mas o Davi, no Salmo 51, ele pedia para Deus não retirar dele o quê? O Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Lembra lá que eu falei? Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Então era o que o Davi, ele queria. Há uma diferença. O Davi, ele reinava para Deus. O Saul, ele reinava para o povo. E pastor, tem gente que reina para o pecado. Ele não reina para Cristo. E quando você não reina para Cristo, você começa a dar folga. E quando, meu irmão, você dá folga, o pecado entra na sua vida e ele começa a te destruir. Porque ele não te destrói, meu irmão, de uma vez. É de pouquinho. É nas raposinhas. Porque a Bíblia deixa bem claro que é as raposinhas que faz mal a quem? As vinhas. É o pensamento, lembra que eu falei no domingo? É o coração. Começa com aquela mágoa, tristeza. Hoje eu fiquei chateada, hoje eu fiquei chateado. Tudo começa assim. E aquilo tudo vai começando, meu irmão, e abrindo o que é dentro do seu coração? Um buraco.
E se você, meu querido, deixar o buraco aberto, vai sangrar, vai ferir. Por isso que você precisa fazer o quê? Ser obediente. Obediente, pastor, sim. Deus mandou destruir tudo de Amaleque. Aí eu te pergunto, você tem destruído as coisas passadas da sua vida? Você tem destruído as coisas antigas? Ou você tem ressuscitado elas na sua vida? Quando você ouve uma música mundana, uma música que, meu irmão, que muitas das vezes você acha que aquela música era tão legal, é muito bacana. Meu irmão, tenha cuidado. Tem pagodes aí que era um grande suicídio. E tem pessoal que gostava lá do pagodezinho. Esses dias eu estava vendo lá o cidadão que era um cantor de pagode, falando que ele cantava uma música do Revelação, que a letra da música era um suicídio. Pedia para levar ele lá para Marte. Meu irmão, para você ver. E você gostava lá e ficava lá e tal e tudo. E de vez em quando toca, né, na sua casa, o diabo está lá, investindo. Daqui a pouco surge um desejo de beber, de prostituir, de adulterar. Tudo isso acontece por conta da desobediência. Às vezes você nem percebe. Tem que converter a perna também, tá? Porque tem irmão lá que tá, daqui a pouco o braço, os ouvidos. Mas pastor, meu irmão, as coisas lá do mundo é minha lista, mas nem tudo me convém. Pastor, mas como assim? Ele era para obedecer. Se mandou fazer assim, eu vou fazer. Mas aí acontece que ele não quis ouvir. Agora não esqueça, pela desobediência, pelo pecado, um dia o pecado ele pode te encontrar. Como que ele vai me encontrar, pastor? Você pode passar anos e anos. Se você não se arrepender de verdade, ele te encontra. E se ele te encontrar, ele traz um grande benefício. Qual? A morte. Olha o que diz lá em Números 32, 23. Números 32, 23. E se não fizertes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. O pecado ele te acha, irmão. Pode demorar o tempo que for, porque isso aqui foi logo bem no início do reinado de Saul. E não reinou ainda, meu irmão, provavelmente mais 30 anos. Mas ele reinou na obediência? Não, na desobediência. E um dia o pecado encontrou ele, porque ele deixou o melhor para Deus. Era para Deus? Não era. Deus não queria nada de Amaleque. Deus não quer, meu irmão, nada que esteja fora da palavra. Deus ele quer o que, pastor? Um filho obediente. Tentado todos nós somos. O próprio Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele não cometeu o que? Delitos, erros. Porque Jesus ele poderia, meu querido, ter errado logo no primeiro momento, quando o tentador chegou a ele lá no deserto, no Mateus capítulo 4, que a Bíblia diz que o diabo disse: transforma a pedra em quê? Em pão. Imagine só Jesus aceitando aquela transformação e falar: eu vou transformar, vou matar a minha fome. O que tinha trago para ele? Pecado da desobediência. Mas Jesus ele não deu folga para o diabo. Ele usou o que? A palavra de Deus. Às vezes, meu querido, tem algo que está te tentando. Pastor, está investindo. Meu irmão, nada de uma hora para outra. Começa tudo aonde, pastor? Dentro da onde? Do coração. Tudo começa aqui dentro, e vai de pouquinho. Como eu falei da agora há pouco, não é as raposas que destrói a vinha. São quem? As raposinhas. São os pequenos detalhes. Às vezes é uma palavra que mata alguém. Muitas das vezes é uma palavra que você fala ao filho, ou o filho que fala ao pai, e acaba querendo fazer o que, pastor?
destruindo o que está dentro do coração. Porque coloca aí na revista atualizada, tá bom? Olha o que diz: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fique sabendo que este pecado certamente os encontrará. E vai encontrar. Pastor, e por que o senhor está falando isso? Porque, meu irmão, o Saul, ele não se arrependeu pela desobediência dele. E pela desobediência, meu querido, muitos estão fazendo isso, pecando contra quem? Contra o Senhor. E fique sabendo, meu irmão, que um dia o pecado pode te encontrar. E o pecado te traz uma grande consequência, a morte. E tem gente que está morrendo fisicamente e espiritualmente. Como, pastor? Esfriando na fé. Hoje não vou para a igreja não. Hoje não vou não, porque já fui a semana toda, estou cheio de compromisso, amanhã eu vou trabalhar. Eu vou fazer isso, estou sentindo assim, estou sentindo assado. Naquele dia que você não quer vir, é o dia que Deus quer derramar a bênção dele sobre a sua vida. Naquele dia que dá aquela vontade, aquele desânimo, aí que você tem que vir, meu irmão, vencer no nome de quem? De Jesus. Mas aí que está, é naquele dia que você deixa o desânimo te encontrar. E muitas das vezes acontece algo dentro da sua casa e começa a guardar o quê? Mágoa, tristeza. Qual era o desejo de Davi? Morar na casa do Senhor quantos dias? Todos os dias. E aí voltando lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou em toda a noite e clamou ao Senhor. E clamou a quem? Ao Senhor. O que ele deixou, meu irmão? Haver de seguir a quem? O que ele aconteceu com ele? Arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. A pessoa, quando começa a dar folga, ela começa a parar de seguir o Senhor. Às vezes o pastor pede: leu a Bíblia hoje? Eu nem vou perguntar hoje. Você sabe por quê? Para não passar vergonha. Pastor, mas eu não tenho tempo. Meu dia hoje foi corrido. Tá bom, tudo bem. Mas será que a Bíblia é mentirosa? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Você não tem, quando você sente fome, você não para comer? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando dá vontade de fazer xixi, você não vai no banheiro? Vou. Você encontra tempo, né? E para Deus? Pastor, Deus, meu irmão, Deus está deixando ele em segundo plano. Porque o plano de Saul qual era? Deixar Deus em segundo plano. E ele queria ser honrado pelo povo. É igual que eu vejo por aí. Tem um monte de prefeito velho querendo fazer obra. Prefeito velho não faz obra, como diz um amigo meu. Sabia disso? Querendo se meter aonde não é chamado. E muitas das vezes a pessoa fica nessa: mas eu vou ligar para o fulano. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Pastor que já passou aqui, ele não vai poder fazer nada por você, nem sequer orar. No dia que eu for embora, não me ligue, nem me mande mensagem, porque eu não vou fazer nada por você. Quem pode fazer é quem está aqui. Pastor, mas o que acontece? Lembra do profeta velho. Ele desviou o profeta, por quê, pastor? Ele disse, como que ele disse? Deus me disse. Deus falou comigo. Meu irmão, aí começa a cair nesse papo. Eu vou ligar para o fulano, liga lá. Ele vai te dar qual o conselho? De vez em quando liga aí umas irmãs. Pastor, fala, o que a senhora quer, irmã? Eu queria que o senhor, irmã, vai pedir para o seu pastor orar pela senhora. Eu não posso fazer mais nada. Pastor, o senhor vai até brabo com ela, ignorante. Não é não, irmão, é ser sincero. Aí tem uns que ficam: irmã, é mesmo, irmã, vou orar por ti, tá? Não.
Esses dias a irmã lá de Pedreiras, ela me mandou mensagem errada. Eu falei, ó, a senhora lembrou de mim? Ela disse, eu oro pelo Senhor de vez em quando. Eu disse, continue orando. O pastor queria pedir oração. Irmã, vai lá no pastor lá, que ele está lá. Ele está lá agora, ele cuida da senhora. Eu tenho um monte de ovelhas aqui no São Raimundo que precisa dos meus cuidados. E muitas das vezes, meu irmão, a gente não dá conta. E aí, pastor, para você ver. E às vezes tem pessoas aí que ficam nessa. A ovelha saindo do pasto e indo lá comer lá. Imagina só. Um dia desse veio aqui um casal lá de Bacabeira. Ô pastor, e aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Não puxei muito assunto não, que eu não posso, irmão. Aí eu vou chegar, e aí, irmão, como é que tá lá? Ah, o pastor lá é do diabo mesmo. É do Satanás. Que é o melhor. Sempre o que saiu, e o atual nunca é melhor. Meu irmão, obediência. Porque quem vai limpar os teus carrapatos, cortar, te tosar, é o que está aqui. Que vai trazer a palavra e você vai se limpar no nome de quem? De Jesus. É o que muita gente precisa entender. O Saul, ele precisava do Samuel. Para você ver que depois da morte do Samuel, ele vai consultar quem? Os feiticeiros. Ele vai consultar os feiticeiros, porque Deus não fala com ele de maneira nenhuma. Nem por jogo de sorte, nem por purins. Ele não fala com ele, meu irmão, pelo nenhum profeta. Ele vai buscar um feiticeiro que encarna o espírito de quem? De Samuel. Para você ver. Então Deus fala assim, ó, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ó, é a pior coisa, irmão, não executar a palavra. A Bíblia diz que nós devemos ser somente ouvintes? Não, ouvintes e praticantes. Porque olha o que diz aqui no versículo 12: e madrugou Samuel, ó, para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar, ó, e passou e desceu aonde? A Gilgal. Meu irmão, grava esse nome. Como? Gilgal. E diz mais: e veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei o quê? A palavra do Senhor. Quer dizer o que? Ele mentiu. Executei a palavra do Senhor. E aí diz assim, ó: então disse Samuel: que balido por de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que eu ouço, ó. E disse Saul: é de Amaleque, ó, as trouxeram porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Quem que perdoou? Ele falou? Quem que perdoou? Ele falou que quem foi que perdoou? O povo. Sabia que muitas de nós procuramos culpados para os nossos erros? E os culpados são quem? Nós mesmos. Aí você vai lembrar lá em Gênesis. O Adão botou culpa a ninguém? Adão botou culpa a ninguém? Eva colocou culpa a ninguém? Misericórdia. Tem gente que tudo é o diabo. Ele se tornou um religioso. Se ele cai, é o diabo. Se ele levanta, é o diabo. Se acontece algo na vida dele, é o diabo. Às vezes o diabo está passando lá, do outro lado você está chamando já ele. É? Teve um dia desse, eu vi o pastor Jamil conta essa história sempre pra gente. Que estava lá na igreja e tal, sai daqui, demônio, não sei o que e tal. Aí a mulher estava lá e tal. Chega agora o diabo. A mulher não tinha nadinha. Aí o diabo chegou. Tu me chamou, eu tô aqui. O que que é? Pra você ver, irmão. Tudo é o diabo. O carro quebra, é o diabo. Briga em casa, é o diabo.
Às vezes você encontra culpados para tudo. Quem que era o culpado de tudo aquilo? Era o diabo, pastor. Não. Muitas das vezes o culpado somos nós. O culpado não era, meu irmão, o povo, era o rei. O rei que não obedeceu a voz de quem? De Deus. E aí ele pergunta: que balido é esse de ovelha, de vaca? Que mugido são esse de vaca? Ah, viemos oferecer para o Senhor. Foi o povo que perdoou. E aí no 16 diz assim, ó: então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, como é que ele fala? E disse-lhe: fala. Ele não tinha mais nem respeito pelo homem de Deus. Tem gente assim, irmão, que não tem mais respeito. Fala. Ele falou como? Arrogantemente. Então tu quer ouvir? Então vamos lá. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. O que é aniquilar? Acabar, destruir. Ah, pastor, a ordem era essa. Deus te levantou como rei em Israel, te ungiu rei em Israel, para você destruir com os amalequitas. Mas ele fez o que Deus mandou? Sim ou não? Não. Aí você vai lembrar novamente, Números 32, 23. Se você, meu irmão, pecar contra o Senhor, certamente o pecado ele vai te encontrar. Por quê? 19. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Antes, faz o quê? Voaste ao despojo e fizeste o que era mal a quem? A quem? Aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Destruiu o quê? Totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor de quem? O melhor de interdito. O que é isso, pastor? Anátema. Anátema são coisas que Deus ele não quer. Coisas. O que é anátema? Algo que não serve para Deus. Pecado. O povo trouxe o pecado. Mas o pecado ele é doce, doce mesmo. Se não fosse bom, não existia o que, irmãos? Pecado. O pecado ele te atrai. A Bíblia diz em Tiago que ele te engoda. Quando dá luz ao pecado, ele te engoda, ele te atrai. E quando ele te atrai, meu irmão, ele te traz um salário, depois que você engole ele. E qual é o salário do pecado? A morte. Por que, pastor, o senhor está falando? Eles trouxeram o anátema para oferecer ao Senhor teu Deus, aonde? Em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de quem? De carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais o quê? Não sejais rei. Não quero mais você seja rei. Era a vontade de Samuel? Não. Mas era a vontade de quem? De Deus. E então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor,
e as tuas palavras? Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz? Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore. Era Samuel que tinha que ir perdoar o pecado dele? Quem era que tinha que perdoar? O próprio Deus. E aí diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre quem? Sobre Israel. Não vou voltar com você, Saul. Deus não quer mais você como rei. E aí 27: e virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa. E o que ele faz com Samuel? E a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Deus encontra alguém melhor do que quem? Do que Saul. E quem era o melhor? Davi. Um homem segundo o quê? O coração. Aí você vai lembrar na mensagem de domingo passado: o que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Ah, pastor, um homem segundo o coração, sim. E aí diz assim, 29: e também aquele que a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele: então pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou quem? Ao Senhor. O que acontece, pastor? Ele queria a honra, era do povo, não era de Deus. Tem gente, meu querido, que ele quer elogio do homem, não é de Deus. Você precisa, meu querido, é andar na palavra de Deus. Ah, mas aconteceu algo de errado comigo, pastor, pequei. Sim. De quem é o pecado? É meu. É? É. Então conserte. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2:5: arrependa-te e veja aonde você caiu. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. 2:5, acho que é isso mesmo. Deixa marcado aí que eu já volto para cá, tá? É isso mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependestes e pratique o quê? As primeiras obras. Ele esqueceu. Ele queria a honra da onde? Era do povo. O povo me honrando, amém. Vamos lá, Samuel. Ele trata Samuel de qualquer jeito, rasga a borda de Samuel, a capa da borda. Deus não estava mais com Saul, irmão. Por quê, pastor? Porque Saul, ele era um rei desobediente. A desobediência, ela se torna um pecado de feitiçaria. Qual é a diferença do desobediente para um macumbeiro, um feiticeiro? Qual é a diferença? Nenhuma. Ah, mas eu sou servo de Deus. Cuidado, muito cuidado. Porque, pastor, lembra que eu falei? Um dia o pecado pode te encontrar. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 1. Antes, vamos lá no 1 Samuel 31. 31 primeiro. E os filisteus, pois pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram, e atravessando-os a montanha da onde? Gilboa. Ó, e os filisteus apertaram com Saul os seus filhos, e os filisteus mataram Jonas. Quem mais? Acharam, irmão? Versículo 2, 31, 2. Aonde? Jonatas, o que mais?
Abinadab. Que mais? Que mais, irmão? Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros alcançaram, e muito temeu por causa de quem? Os flecheiros. 4. Então disse Saul a quem? Ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha a estes circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O que ele tentou fazer? Se matar, se suicidar. Mas acontece o quê? 2 Samuel capítulo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi quantos dias? 2 dias aonde? Em Ziclague. Sucedeu ao 3º dia que um homem veio ao arraial de Saul, com vestes rotas e com terra sobre a sua cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: e como foi lá isso? Peço-te, dizei-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram o quê? Mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de quem? Gilboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitões de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e o chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou quem? Sou quem? O amalequita, aquele que ele não o matou. O pecado um dia encontrou o Saul. O Saul não morreu por conta própria. Ele estava em agonia. Estava ali, meu irmão, agoniado, com a espada no peito. Ele olha para trás e ele olha quem? Um jovem. E quem era o jovem? Do povo de Amaleque. Se você não mata o teu inimigo, o inimigo ele faz o quê? Ele te mata. Se você não mata o teu inimigo, o inimigo faz o quê, pastor? Ele te mata. Quer dizer o quê, pastor? Se você não mata o pecado, um dia ele te encontra. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 6,23. Deixa marcado. Olha o que diz: porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. E isso o diabo paga em dias. O que, pastor? O salário? Sim. Porque um dia o pecado encontrou. Passou muitos anos. A ordem que ele, para ele ter executado, matado todos de Amaleque, ele não fez. E quem matou o Saul? O próprio pecado da desobediência. Por quê, pastor? Ele não fez o quê? Exterminou. Você tem que exterminar, meu irmão. Aquilo que te atrai, que te engoda, aquilo, meu irmão, que faz você retroceder.
e voltar ao jugo da servidão. Ah, pastor, então me diz o que é. Eu não sei, você que sabe. A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo. Então não posso dizer para você o que é. Eu não tenho uma bola de cristal. Jesus, mostra a vida aqui do José. Vamos lá, abre a tua mão, deixa eu ver o que tem. Meu irmão, eu não tenho o dom de revelar. E mesmo que eu tivesse, meu querido, eu ia te revelar através da onde? Da palavra. Porque quando Deus ele quer falar com a gente, ele fala através da palavra. Porque todas as vezes que eu quero que Deus fale ao meu coração, eu tenho que ler a Bíblia. Mas pastor, meu irmão, você tem que ler. Era aquele que deveria fazer, era obedecer. Mas tem gente que quer fazer o seu próprio desejo. E quando você faz o próprio desejo, você peca contra Deus. Você aprendeu isso quando o Davi, ele foi, meu irmão, e ouvir não a voz de Deus, ele fez a sua vontade. Ele ficou em Ziclag, e aí acontece o que? A destruição, roubaram a sua família. Ah, Deus me disse, porque ele foi para onde? Pelo coração. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é o que? Enganoso. O coração do homem é o que, irmãos? Enganoso. Então o salário do pecado é o que? O diabo paga em dias. E tem gente morrendo físico, tem gente morrendo no espiritual. A primeira morte de Saul foi qual, pastor? Espiritual. Deus não estava mais com ele. Para você ver que quem perturbava Saul, um espírito da parte de Deus, sim, maligno, permitido por Deus para perturbar ele. E todas as vezes que ele estava perturbado, o Davi tinha que tocar o quê? A harpa. Porque nesse tempo não tinha lá o exorcismo de tirar os demônios, de mandar o demônio embora, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sim, eles ainda não tinham esse conhecimento. Então tinha que tocar o quê? A harpa. E ele ficava bem. Mas demorava muito, continuava bem endemoniado de novo. E aí a Bíblia diz que o amalequita mata o Saul. Aí você vai lembrar Números 32, 23 na revista atualizada. Porém, se você não fizeres isso, estarão pecando contra o Senhor. E fique sabendo que este pecado certamente os encontrará. Quem encontrou o Saul na sua morte, no final de vida? O amalequita. Volta lá novamente, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8, no nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou quem? O amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e fez o quê? E o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois que a sua queda. E depois da sua queda, tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi e as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e plantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera nova: de onde és tu? Disse ele: sou filho de um homem estrangeiro. Da onde? Amalequita. Quantas vezes Davi pergunta para ele? 2. Ele afirma novamente que ele era da onde? De Amaleque. E no versículo 14 diz: e Davi lhe disse: como não temeste tu a estender a mão para matares o ungido do Senhor?
Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega, lança-te sobre ele. E ele o feriu. E o que ele fez com o amalequita? E morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Por que o Davi destruiu aquele amalequita? Porque se você não destrói o teu inimigo, o inimigo ele te destrói. Não oferece, pastor, nenhuma, pastor, ataque. Quem cria cachorro? Quem cria cachorro? Você tem coragem de meter a mão lá quando ele está comendo? Por quê, pastor? Se ele tiver com muita fome, ele até te avança. Aí você fica totó nada, meu irmão. Ah, mas pastor, o cachorro é o melhor amigo do homem. Não é que falo por aí? O cachorro é o melhor amigo do homem. Mas o cachorro não confia em você. E você fica dando o que, pastor? Dá comida para ele, dormida para ele, cuida dele, dorme no teu sofá, debaixo da cama, né, irmão? Come do que melhor. Às vezes o dono fica com fome e o cachorro come. Mas vai meter a mão na boca dele lá na hora que ele estiver comendo. Não, pastor, é porque, oh meu Deus, meu irmão, se você não mata o teu inimigo, não estou dizendo para você matar o teu cachorro, tá, irmão? Pelo amor de Deus, está amarrado. Não estou falando sobre isso. Se você não mata o teu inimigo te mata. Se você não tira o pecado da sua vida, o pecado ele te mata. O salário do pecado é o quê? É a morte. E qual foi o final de Saul, pastor? Morto pelo amalequita. No final da sua vida. Se você não mata ele, meu irmão, um dia ele pode te matar. Por quê, pastor? Examine você. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque você que está querendo sacrificar pode custar a sua vida. O sacrifício pode custar a sua vida. E Deus não quer isso de você. Ele quer obediência. Seja obediente. Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus.